Olá a todos, como é que vocês estão? Hoje é o dia que foi anunciado aí pela grande mídia que vai haver o diálogo entre dois grandes, entre Donald Trump e Vladimir Putin. Então, foi anunciado aí um encontro. O Trump teria telefonado para o presidente da Federação Russa e vai encontrar-se com ele. Contudo, veja, há alguns dias, um enviado de Donald Trump esperou 8 horas para poder falar com Putin. Talvez então o Trump tenha decidido ir pessoalmente, talvez ele não tenha que esperar tanto, né? Talvez tenha que esperar 1 hora ou duas, né? Eu estou brincando, né? Acho que não vai ter que esperar tanto. Bom, pessoal, então veja, o assunto é geopolítica e relações internacionais, né? E aí entra muito aí o peso da, vamos dizer, da etiqueta, né? Do decoro, como disse o Martianov, Andrei Martianov, num vídeo recente dele, né? O decoro. Pode parecer um detalhe, mas veja, entre superpotências, a forma como os encontros acontecem, né? Veja, quem espera quem e por quanto tempo, até mesmo a postura física, né? A postura corporal. E aí você tem os analistas de postura física, né, da imagem da pessoa. Veja, tudo isso tem um impacto muito grande. Muitas vezes é um impacto midiático e mesmo simbólico, né, para quem consegue ler e enxergar além das aparências, né, além das entrelinhas ou nas entrelinhas, né. E olha, se tem alguém que entende bem esse jogo das aparências, midiático, televisivo, é o Donald Trump, né? Ele sabe muito bem que a percepção pública, os gestos simbólicos são muito importantes aí quando você tem negociações de alto nível nos bastidores. Então vamos entrar aí nessa questão, né? Que eu disse. Quem que ficou 8 horas esperando lá, né? O Steve Witkoff, né? Um magnata aí em torno de Trump. E ele foi lá se encontrar com o Vladimir e ficou 8 horas esperando. Isso daí irritou o Trump, segundo o que se diz, né? Você sabe, a mídia sempre explora esse tipo de picuinha, né? Foi uma afronta? Alguns dizem que sim, né? Porque eles não conseguem conceber que um russo, um eslavo, né? Um negro das estepes faça um branco loiro puro esperar por 8 horas. Veja, a história tem mais camadas do que parece, né? Então veja, para quem não acompanhou aí, o bilionário e Mister Witkoff teve que ficar esperando lá. Bem, por quê, né? O presidente russo estava em reunião com Lukashenko. Veja, aí começa o jogo da percepção, né? Isso aí foi uma mensagem. Veja, o Trump reagiu, né? Ele disse que o Witkoff tinha esperado 8 horas, né? Ou seja, esse é o ponto. A Rússia não apenas joga no tabuleiro convencional, mas também na guerra psicológica, né? Porque cada gesto tem um significado, né? Então veja, o que está realmente em jogo lá na Ucrânia? Vamos aqui à parte 2 aqui do nosso vídeo de hoje. Enquanto o Ocidente insiste em retratar a guerra da Ucrânia como uma luta entre a democracia ocidental e o autoritarismo euroasiático, veja, a Rússia vê tudo de uma forma completamente diferente. Ela vê da forma como ela tem visto, né? Uma operação criada para impedir que a Ucrânia, do ponto de vista da Rússia, se torne uma base militar da OTAN, né? Ou seja, uma base aí, um plasdarm para futuras ações contra Moscou. Ou seja, é uma visão cautelosa do ponto de vista da geopolítica, é irrepreensível e não poderia ser diferente. E o Trump, bom, ele pode falar em paz, mas os russos já entenderam que tipo de paz que ele pode propor, né? Porque é uma paz que esconde, que está incubada nessa paz, uma guerra. Bom, e agora o Moscou já está deixando isso bastante claro, né? O Trump sempre joga, sempre jogou e sempre vai jogar o jogo de Washington, na medida em que ele quer conversar com o Putin e continua apoiando militarmente Kiev. Vocês estão entendendo? Né? Eu tenho um cão feroz na minha mão direita, na minha mão esquerda eu tenho um ramalhete de rosas, né? Você vai querer a rosa? O cachorro está aqui, né? É uma imagem também que eu. Bom,
Agora a coisa fica ainda mais séria, né? Segundo informações de bastidores, há oficiais da OTAN envolvidos diretamente nos combates na Ucrânia. 30 oficiais foram identificados lá na famosa região de Kursk, né, onde o senhor Zelensky apostou todas as suas tropas, né, usando a inteligência de satélite, a coordenação de ataques, né, tudo aí perpetrado, pago, né, pelo Ocidente, leia-se Estados Unidos, né, e Europa também. E aqui entra um ponto fundamental: mercenários estrangeiros capturados em solo russo não são protegidos pela Convenção de Genebra, que trata de como é que se trata mercenários, né? Ou seja, se eles forem pegos, esses mercenários serão considerados mercenários, não importando se são ingleses, americanos, franceses, alemães ou brasileiros. Eles terão um destino não agradável, nada agradável, não muito agradável, né? Muito menos agradável do que a prisão onde o Lula ficou preso, né? Aqui no Brasil. Bom, isso muda completamente o jogo. Estamos falando de uma guerra que não é mais apenas entre Rússia e Ucrânia, mas nunca se tratou de outra coisa que não fosse uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Numa segunda camada de fantasia, a OTAN disfarçada de Kiev. Então não é uma guerra entre a Rússia e a Kiev. A Kiev está disfarçada de OTAN, quer dizer, a OTAN está disfarçada de Kiev e os Estados Unidos está disfarçado de OTAN. Estão entendendo? Como é que fica a situação atual e o caminho para o fim do conflito? Vamos aqui a uma terceiro nível de análise aqui. Veja, a batalha segue intensa. Ela não parou, não houve nenhum cessar-fogo. A cidade de Sumi está cercada e os russos já falam abertamente que as tropas ucranianas ali têm duas opções: ou se rendem ou morrem. Simples assim. Putin afirmou que entre 5 mil e 7 mil soldados ucranianos estão cercados. Bom, e muitos desses combatentes são ligados à OTAN, né? E aí o Ocidente, o próprio Trump, tenta encontrar uma saída, né, para salvar a sua face aí. Mas o que a Rússia quer de fato? Veja, Moscou não está interessada em acordos de paz nos termos do Ocidente. Para o Putin, os Estados Unidos e seus aliados não têm moral para ditar condições. O Kremlin já deixou isso claro, ele está disposto a negociar, mas apenas negociar um pós-Ucrânia, um novo modus vivendi, né, que envolva a Rússia, Estados Unidos e China. Ou seja, para os russos, a questão não é como acabar a guerra, mas como redesenhar uma ordem mundial depois que a guerra acabar nos termos da Rússia. Que isso fique claro, né? Vamos a mais um nível aqui, quarta parte aqui. O papel da Europa, né? E a ilusão nuclear francesa. E a Europa? Perdidinha no meio desse jogo, né? Enquanto alguns falam em aumentar a pressão sobre a Rússia, há quem pense em expandir o guarda-chuva nuclear, né, da França. E o Macron já sugeriu que o arsenal nuclear francês poderia cobrir, né, com o seu guarda-chuva, né, outros países da União Europeia. Vamos ser realistas. As forças, digamos, nucleares francesas não têm capacidade estratégica real contra a Rússia. 4 submarinos Triunfant carregam mísseis M51, mas a ideia de que a França poderia sozinha enfrentar uma guerra nuclear contra Moscou é, vamos dizer, ingênua, né? Para não dizer pueril, infantil. Né? Enquanto isso, o Reino Unido, com seu novo governo Starmer, seu novo governante aí, o Starmer, tenta bancar o pacificador e desafia o Putin a aceitar um acordo de paz. Você tem que fazer um acordo de paz, senão você é um belicoso, etc. Vamos ser francos, Londres não tem peso para impor acordo de paz algum. É flatus votis, retórica vazia. No fim do dia, os russos veem tudo isso como propaganda marqueteira ocidental sem efeito real no campo de batalha. Conclusão, pessoal, o que esperar? Veja, a guerra na Ucrânia não é apenas uma disputa territorial, é um tabuleiro aí onde cada movimento, imagine, por exemplo, um atraso de 8 horas, né? É uma negociação de paz falsa, né?
ou então digamos, um estratagema para uma nova sanção. Quer dizer, faz parte de um jogo muito maior. A Rússia sabe disso, os Estados Unidos sabem disso e o Trump. Ele pode falar sobre paz, mas os russos já perceberam que para eles essa paz, nos termos ocidentais, não existe. O que vem a seguir? Veja, se a OTAN continuar se envolvendo diretamente, o risco de um confronto maior aumenta. Né? Mas o Kremlin segue firme em seu plano. Qual é o plano? Nós dissemos aqui desde o primeiro vídeo do nosso canal aqui, né? Desmilitarizar a Ucrânia e modificar a ordem mundial, né, definitivamente, de uma ordem unipolar para uma ordem, no mínimo, tripolar. Bom, e vocês, o que vocês acham, hein? Pessoal, Helder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Se você chegou até aqui, dá o seu like no nosso vídeo, deixe seu comentário, verifique se você está seguindo o canal, compartilhe este episódio. Fiquem ligados aqui no nosso vídeo, mais na forma de um podcast, né? E de uma análise geopolítica. Vamos prosseguir aqui com nossas análises. Esse vídeo vai ficar mais curto. Prestem atenção no último vídeo que eu lancei ontem, falando sobre as duas sessões que houveram lá na China, né? E muito cuidado aí com as nossas análises, nós não fazemos nenhum tipo de sensacionalismo aqui. Então, não acredito que vai haver nenhuma terceira guerra mundial. Acho que a tensão ainda não chegou ao seu pico, né? E eu acho que é muito importante essa conversa, se é que ela vai ocorrer hoje, entre o presidente eleito aí dos Estados Unidos em seu segundo mandato e provavelmente seu último mandato, e o Vladimir Putin, que tem potencial, aí tá acho que 20 anos no poder e tem potencial de ficar até 2035, né? E, não se enganem, russos, chineses não veem a política da forma como nós a vemos. Eles a veem de uma forma permanente, calcado numa mínima coesão social que eles têm, e nós não temos coesão social. É por isso que nós temos que trocar a cada 4 anos, né? Desfazendo aquilo que foi feito. Com isso, o Ocidente vai indo para uma crise, né? Uma crise crescente, é isso que o Trump quer resolver lá, com o senhor Putin. Então vamos ver como é que vai ficar. Quem sabe a gente vai ter ainda uma nova Yalta, né? Onde esteja lá o Trump, o Putin e o Xi Jinping, né? O Trump seria o comerciante, né? O homem da compra e venda, né? Da negociação. O Putin é o guerreiro, é o Kshatriya. Talvez o Xi Jinping seja o Brahmane, né? Que eu falei sobre essa questão de castas aí também no vídeo de ontem também. Pessoal, muito obrigado aí por sua presença em nosso canal. Prestigiem aqui as nossas ideias e vamos em frente, pessoal. É isso daí. Então, é o que tínhamos para hoje. Até a próxima. Fiquem com Deus.